Olá, meu nome é Fernando e hoje peço licença para entrar na sua casa, para conversarmos sobre o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, essa filosofia de base científica com efeitos morais transformadores. Quero conversar sobre o livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, item número 18, chamado Bem Sofrer e Mal Sofrer. Nós, espíritas, temos um entendimento completo sobre os processos reencarnatórios, sobre os processos de sofrimento e expiação. É errado dizer que o Espiritismo coloca o sofrimento como um objetivo. É errado dizer que o espírita gosta de sofrer. É errado dizer que o espírita ele se sente superior aos outros. Nós, espíritas, procuramos entender o sofrimento. Está lá, causas anteriores das aflições, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se essas causas se encontram nessa encarnação, vamos estudar e ver aquilo que nós podemos transformar. Se essas causas não encontram guarida nesta presente encarnação, certamente está em existências anteriores. É isso que a doutrina dos espíritos nos dá. Frente à nossa visão míope, embaçada, limitada, o Espiritismo, essa visão cósmica, essa visão ampla, nos dá foco, nos dá profundidade e nós entendemos a nossa jornada sob um outro olhar. O olhar da nossa vida plena, da nossa vida completa. A parte material e a parte espiritual como parte inseparáveis de uma só existência. Nós vivemos no planeta Terra em busca de transformação intelectual e moral. Vivemos reencarnando, desencarnando, voltando novamente junto daquelas pessoas pelas quais nós precisamos apresentar soluções para problemas passados. Nós retornamos ao planeta, encarnamos no núcleo familiar e encontramos ali as pessoas mais bem preparadas para as nossas necessidades evolutivas. Costumo dizer que antes de reencarnarmos, nós escolhemos nossos pais. Costumo dizer que a gente pede para reencarnar, para que nós possamos dar continuidade na nossa trajetória. E aí, a nossa consciência vai nos cobrar aquilo que desajustamos em encarnações passadas, aquilo que nós destruímos em encarnações passadas. E vamos solicitar a oportunidade de recuperar aquilo que foi estragado. No livro Céu e Inferno, no capítulo de Código Penal da Vida Futura, Kardec, orientado pelos espíritos, localiza, dentro dos processos de culpa, ele localiza a questão do perdão. 3 etapas. O processo do perdão passa pela primeira etapa, que é a etapa do arrependimento. Quando nós nos arrependemos de um mal realizado, quando nós nos arrependemos de uma omissão, quando nós nos arrependemos de uma palavra mal colocada, de um crime perpetrado. Então, o primeiro passo para o perdão é nós nos arrependermos daquilo que fizemos de errado. O segundo passo é nós expiarmos. E, via de regra, nós solicitamos, antes de reencarnar, que nós vivenciemos aquilo que nós fizemos
para o nosso próximo. Que nós experimentemos aquilo que nós fizemos o outro passar. E essa expiação, esse sofrimento, e a palavra expiação é de extrair a pureza, não é um castigo, é uma sublimação. Então, primeiro é arrepender. Segundo é expiar o mal realizado. E terceiro, e segundo Kardec, sem a qual não há possibilidade do perdão, é a reparação do mal que nós fizemos. Reparação. Arrepender, expiar, reparar. E aí nós reencarnamos com aquelas pessoas que nós prejudicamos e com aquelas pessoas que nós fomos prejudicados, para que nós possamos reparar e deixar que o amor cubra a multidão dos pecados. Neste momento, diante dos processos de expiação, dos processos de sofrimento que se apresentam em nossa jornada em determinados pontos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire diz que nós sofremos, e ele identifica que aquele que sofre bem é aquele que tem uma fé viva, atuante, essa crença na bondade de Deus. Ele diz mais, que a prece, importante alavanca, importante instrumento de refazimento das nossas forças, por si só não basta. É preciso a prece e é preciso uma fé viva na bondade de Deus. Uma fé viva é uma fé atuante. É a crença em Deus, nos valores trazidos por Jesus e a vivência, o comportamento, a atitude, o ser e estar. Pois bem, nós, quando passamos por determinados sofrimentos, precisamos olhar e ver o que é que nós aprendemos com o sofrimento. O Lacordaire, ele diz uma coisa, uma palavra que eu adoro, resignação. E muitos acham que resignação significa se deixar abater, se entregar, jogar a toalha, desistir. E é exatamente o contrário. A resignação é entender as nossas limitações e, apesar delas, superar as adversidades. Resignação vem de ressignificação, dar um novo significado para as nossas cicatrizes, para as nossas dores, para a nossa jornada. Para a nossa jornada. Entender as nossas dificuldades, as nossas limitações e alterar o rumo, corrigir a rota e seguir em frente. Como um rio faz quando desce a montanha e, circundando as pedras, chega até o oceano. Sejamos água que busca o grande mar, passando por todas as pedras que se apresentam ao nosso caminho. A vida material aqui na Terra não acena para a felicidade para toda a humanidade. Essa vida consumista, essa vida em que nós somos tocados a consumir e nos comportarmos dentro de parâmetros materialistas de consumo, em que a reflexão, em que a bondade, em que você parar um tempo significa perder oportunidades de ganhar dinheiro. A nossa sociedade materialista, consumista, ela não quer que nós façamos as reflexões que hoje nós estamos fazendo. Vivemos sob essa nuvem, essa pandemia desse novo vírus, quase que numa terceira guerra mundial, em que a humanidade toda luta para vencer o inimigo invisível.
o Covid-19. Esse vírus trouxe uma quebra de rotinas para todos nós. Há pessoas que estão há 2 meses em casa, há as pessoas que têm que trabalhar, as pessoas têm que usar máscara, há pessoas que entendem isso, há pessoas que não entendem isso, mas está posto no planeta inteiro a necessidade de uma pausa para combater esse vírus. Mas o que é que nós aprendemos com isso? Uma pausa para entender a nossa jornada, as nossas rotinas, refletir sobre quem somos e a que servimos e corrigir o rumo, corrigir a rota e seguir em frente. Muitas pessoas sofrem porque querem voltar à sua rotina. E eu pergunto, que rotina é essa? De trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar bens de consumo, bens duráveis, para buscar a felicidade, sendo que Jesus explicita que a vida de um homem não se consiste na quantidade de ouro que ele possui. Nós precisamos pensar. É esse o objetivo dessa conversa de hoje. Bem sofrer e mal sofrer. Pessoas estão sofrendo mal, mas como é isso? Não estão aproveitando a oportunidade, neste momento, de refletir sobre a sua vida, a sua existência, as suas rotinas. A pessoa que busca a casa religiosa, no caso o Lela, vai, passa na orientação, vai fazer uma bateria de passes, aí o problema diminui, ela relaxa, volta novamente o problema, ela volta novamente no Lela, passa na orientação, toma passe, se transforma num hábito, numa rotina. Precisa tomar passe. Lembra o que o Lacordaire disse? A prece é um instrumento muito bom, mas em si mesmo não basta. É preciso ter uma fé viva na bondade de Deus. A fé viva que Jesus exemplificou. Uma fé atuante, uma fé solidária, uma fé companheira, uma fé de amor ao próximo incondicional. Jesus esteve em nossos meios há 20 séculos atrás e vivenciou essa fé na bondade de Deus em todos os momentos do seu estágio aqui conosco. Primeira atitude que ele faz é montar um grupo dos 12 apóstolos. Poderia fazer a sua jornada sozinho, mas a primeira coisa que ele faz é mostrar que com Jesus o eu deixa de existir e o eu se transforma em nós. Com Jesus, o meu é nosso. Com Jesus, há o compartilhamento. Com Jesus, há a solidariedade. Com Jesus, há a caridade. Com Jesus, há a comiseração. Com Jesus, há a piedade. Com Jesus, há a transformação da nossa sociedade, deixando de ser uma sociedade consumista, materialista, obcecada pelo lucro, pelas oportunidades de ganho fácil, de levar vantagem acima de tudo e de todos, e passamos a ser uma sociedade mais fraterna, mais solidária, mais amena, mais irmã, uma sociedade em que as pessoas se olham como irmãos, como iguais. Um vírus microscópico vem chacoalhar as bases da nossa sociedade em todo o planeta, em todo o mundo. Vivemos momentos de transição planetária, deixando de ser um planeta de provas e expiações para sermos um planeta de regeneração. Vivemos momentos de forças antagônicas querendo
Uma, melhorar a vida na sociedade, o planeta, e a outra, lutando pelo velho modelo. Vivemos momentos de adesões. Tem gente que está sofrendo bem, porque entende que essa pandemia, assim como qualquer outra doença que se apresente, é uma oportunidade para que nós, que temos os nossos débitos passados, Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Se nós estamos sofrendo, somos nós os escultores, somos nós os construtores do nosso destino e da nossa destinação. Somos nós que escolhemos os nossos caminhos. E toda vez que a gente se desvia do rumo da casa do Pai, que é o reino dos céus, que é a casa do amor, nós sofremos, nós adoecemos. O Espiritismo é uma cosmovisão que ajusta o nosso foco e nos dá profundidade, de entendermos que a nossa vida, a nossa existência, ela tem mais do que um lado. Nós temos o lado material e o lado espiritual, e que nós precisamos conviver, nós precisamos nos enternecer, repensar as nossas rotinas. Quando acabar essa pandemia, o que eu quero fazer? Quero voltar naquela vida de trabalhar, de fazer hora extra, de procurar ter um emprego melhor, apesar de eu não gostar daquilo que eu faço? Ou refletir um pouco e dar a Deus o que é de Deus? Porque a César já estamos dando o que é de César. Quero contar uma história. Uma história que retrata a importância de convivermos, de sermos solidários nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quero contar uma história aqui de aquecer os nossos corações. Numa pequena aldeia na Europa, uma escola humilde, jovens estudantes, seus 15, 16 anos, tinham aulas todos os dias com um velho professor. Chega um período em que um desses alunos começa a faltar. Não vai mais à escola. O professor, sentindo necessidade de resgatar aquela ovelha perdida, vai até a casa do estudante faltoso, bate à porta. Era no inverno e as casas, ainda que humildes, possuíam suas lareiras. O estudante abre a porta e encontra admirado a figura do seu professor na porta. O professor não diz nada. O estudante convida-o a entrar. O professor entra, senta-se diante do fogo. O estudante também. E ambos ficam ali minutos, olhando o fogo crepitar. Em dado momento, o professor pega um pedaço de madeira e afasta uma brasa do resto da fogueira. Aquela brasa crepitante, em chamas, quando é apartada do fogo, ela vai apagando a sua flama, diminuindo o seu fulgor, esmaecendo aquela cor rubi e vai se apagando. Quando estava quase se apagando, o professor pega o pedaço de madeira e traz novamente a brasa junto da fogueira. E ela readquire o seu fulgor, readquire a sua cor e se incendeia novamente. Feito isso, o professor se despede e vai embora. No outro dia, o estudante juntava-se novamente à sua classe. Quantas pessoas não estão perdendo o fulgor, perdendo o brilho, se esmaecendo, apagando sua chama, porque sentem-se solitárias, apartadas do grupo familiar? Sejamos como o professor, que se preocupa com aquelas pessoas que se isolam. Vamos ligar,
Vamos conversar, aproveitar as redes sociais e vamos trazer essas pessoas de volta ao convívio do nosso coração. Essa é a fé viva que Lacordaire localiza no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma fé viva, atuante, impulsiva, que não é apenas uma fé contemplativa. Essa fé que abraça, que vivencia, que materializa o Evangelho de Jesus, caminho, verdade e vida. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe. Que assim seja.